Bom dia a todos que já estão aí aguardando essa manhã. Esse programa vai ser bem diferente daqueles que a gente costuma fazer aqui na TV Análise, o programa Análise e Advocacia. Esse programa nós gravamos na semana passada no lançamento do nosso Diretório Nacional da Advocacia, o Análise DNA, edição 2025. A primeira edição impressa da análise editorial a circular neste ano, né? O Análise e Advocacia saiu com o ano 2025 em dezembro, mas neste ano de 2025, a Análise DNA está saindo do forno para vocês, e esse programa é sobre isso, é sobre esse lançamento, com muita informação, com palestras diferentes que a gente vai passar para você ao longo de menos de uma horinha, menos que isso. Espero que vocês gostem e que sigam o nosso canal. Quem não se inscreveu, se inscreva, dá um like, conta para os amigos, porque isso também ajuda a gente. Bom dia, obrigada. Nós vamos agora falar com o Alexandre Seco. Ele é sócio fundador da Análise Editorial também. Eu também sou, tá, gente? Nós três. Eu com esses dois moços aqui. E o Eduardo... desculpa, o Seco tem mais de uma década. Oi? Tá picotando? Não estou sentindo. O Seco tem mais de uma década estudando o desenvolvimento do marketing, né? Para apoio de negócios. Está ruim? O Seco, então, tem mais de uma década, melhorou. Obrigada, gente. Obrigada, Flávio. Estudando marketing para os negócios. Como fazer as coisas funcionarem em cima de informação de qualidade, né? Vou deixar com ele. Obrigado, minha gente. Bom dia. Obrigado por terem vindo. Esse ano a gente está em festa, 20 anos da análise, então, para nós, é festa todo dia. É um prazer receber todos aqui na nossa festa, que eu espero que seja também a festa de vocês. O Eduardo trouxe aqui um cenário preocupante. Ainda bem que ele não falou aí da reforma tributária e dessa história de taxar dividendos, né? Porque senão aí a gente ia ficar realmente assustado. Ele fez aqui enfim, um PowerPoint cheio de informação, cheio de imagem. Eu não trouxe o Alexandre insistiu para eu fazer, eu bati o pé, eu falei, não, eu vou no gogó mesmo. Mas eu fiz uma pesquisa também. Numa tarde chuvosa dessas aqui em São Paulo, entre uma árvore caindo e outra, eu peguei a lista da análise e fui lá entrar nos sites de vários escritórios, em 1, em 2, em 3, em 4. Fui lá a mais de 100 escritórios. Se vocês já fizeram essa experiência, não creio que tenham feito, vocês vão descobrir algumas coisas interessantes. Uma delas me chamou muito a atenção. Tem muito, lá na abertura do site, tem muita foto de cidade, a ponte a ponte estaiada aparece em vários, tem foto da Justiça, lá do prédio do Ministério da Justiça, mas 30% dos sites, daí eu tive a pachorra de contar,
eles tinham foto de uma sala de reunião. Eu fiquei pensando, mas por que será que o escritório ele esconde seu maior ativo, seu maior valor, seu maior patrimônio atrás dos móveis? Por que ele não mostra a foto das pessoas e mostra a foto dos móveis? Tem lá a sala de 8 pessoas, 10 mesas. Será que isso impressiona alguém? Ontem eu estava numa empresa grande e eu estava com esse assunto na cabeça e eu contei 36 cadeiras. Uma mesa enorme, fora aquelas que tem em volta, né, para o assessor acompanhar, tirar nota. Eu não sei se... eu fiquei pensando, será que a gente tem um problema de marketing com isso? Será que a gente está sendo um pouco audacioso no marketing? Daí alguém me diz assim, não, mas são as regras. O marketing jurídico tem muita regra. E daí, vindo para cá, eu passei lá no Osho, eu não sei se vocês falam Osho ou Oxo, mas eu acho que também tem um problema de marketing aí, porque é uma marca que explica, né? Chama-se Oxo e está em todo lugar. Poxa, então ela tem que me explicar o nome dela, eu acho que aí tem uma questão. Mas eu comprei esse potinho de iogurte aqui. Esse potinho, ele tem... não é que eu descobri agora, eu já sabia, tá? Mas tem 16 regras aqui. Tem a regra que diz que tem que botar as informações nutricionais, mas não é só que tem que botar, tem que estar no tamanho certo, e até a tipologia é definida pela regra. Tem que dizer que a tampinha de alumínio é reciclável, tem que dizer que o plástico é PET, tem que dizer, enfim, que não é mais um pedaço de fruta. Lembra quando era pedaço de fruta? Agora é um preparado de frutas. Ou seja, isso aqui é uma pilha de regras. Mas lá na vitrine eu escolhi esse, tinha vários. Porque tem aqui a marca Nestlé, é uma marca que eu confio, iogurte, uma foto de um mamão, de uma banana. Eu escolhi esse. O publicitário que fez esse potinho aqui, isso não é fruto do acaso, alguém estudou a cor, ele na verdade, ele trabalha com muito mais regras do que isso. Há um calhamaço de regras que as agências precisam seguir para fazer propaganda de alimentos. As restrições são enormes. Daí, eu penso aqui tem 16 regras. O código, o provimento da OAB sobre o tal do marketing jurídico, tem 13 artigos. 13 artigos lá, 16 regras num potinho de iogurte. Eles têm um calhamaço de normas e de orientações para seguir. Eu tenho a impressão que fazer propaganda de alimento, fazer marketing de alimento, é um desafio muito maior do que fazer marketing e comunicação de escritório. E qual é o meu ponto? Eu tenho a impressão, falando com advogado todo dia, falando no mercado, que a gente acabou, sem querer, desenvolvendo uma mentalidade do não, uma mentalidade restritiva, uma mentalidade do não pode. Vou fazer uma ressalva aqui, que não estou aqui, e acho que ninguém aqui é louco de achar, vamos burlar as regras da OAB. Muito pelo contrário. O que eu acredito é que as regras da OAB são extraordinárias, elas nos dão uma margem de manobra incrível para fazer uma comunicação e um marketing adequado, convincente, um marketing que pode falar numa palavra mágica, né, que é vendas, vender, um marketing que se preocupe com essa palavra mágica. O Alexandre falou para eu ter um PowerPoint, mas eu falei, eu vou fazer pelo menos uma cola, porque assim eu não me estendo aqui, não me perco nos devaneios. Mas, ao ser jurídico, quando a gente fala em marketing jurídico, eu acho que a gente está internalizando, está adotando, está pensando em uma ideia muito restritiva, até mesmo sobre o nosso negócio. Eu acho, talvez vocês concordem comigo, que o negócio de muitos escritórios não é propriamente oferecer serviços jurídicos. Grandes escritórios que atuam no contencioso de massa, eles são quase empresas de tecnologia.
Uma empresa, ao avaliar esse tipo de fornecedor, ela eventualmente está muito mais preocupada com os processos, sistemas e com a tecnologia embarcada lá dentro do que, propriamente, com as soluções jurídicas que ela tem a oferecer pela natureza do processo. Eles são processos de massa, são processos repetitivos, não há questões, nem teorias, nem causas muito importantes, na maioria deles, é claro, da natureza desse projeto. Por que a gente fala só em marketing jurídico? Então, a minha proposta, eu fiz aqui a proposta, o compromisso comigo mesmo de seguir um ensinamento que vocês me ensinaram, que é, para um bom speech, a gente tem que falar alto para ser ouvido e rápido para ser aplaudido. Então, eu vou tentar aqui ficar no rápido. Eu tenho a impressão que mudar sutilmente a forma como a gente encara esse negócio de marketing jurídico é um passo importante que a gente pode dar para enxergar outras possibilidades. Não precisamos pensar muito, não precisamos mudar muito. A gente pode se ver, eu vejo aqui colegas de agências, vejo aqui escritórios de advogados que estão ali na lida diária do marketing. A gente pode pensar no assunto como marketing especializado no mercado jurídico. Quem sabe é uma mudança sutil, mas que nos abra novas possibilidades, ou que, na pior das hipóteses, nos convide a pensar sobre esse assunto com mais criatividade. Palavras, a forma como a gente chama as coisas, eu acho que elas têm um efeito importante na nossa cabeça. Vocês lembram quando a gente falava em fazer dieta? Meu Deus do céu, era uma coisa chata. Já se falou lá no passado, se falava em fazer regime. Agora a gente fala em qualidade de vida, enfim, qualidade de vida é mais legal. Quando a gente pensa em qualidade de vida, muita gente está pensando na dieta, mas qualidade de vida nos remete a uma ideia de exercício físico, sono, bem-estar. É uma forma mais legal de a gente pensar num assunto que se desgastou e, eventualmente, ficou chato. E, por falar em chato, pensem vocês, comigo, no que vocês lembram daquilo que vocês viram numa plataforma que todos nós aqui adoramos, que é o LinkedIn. Eu vou arriscar dizer que pouca coisa, muito pouca coisa, porque a comunicação, de um modo geral, isso não é exclusividade desse nosso setor, ela ficou chata. A gente disputa atenção, disputa espaço, a gente está ali dando cotovelada para que alguém preste atenção no que a gente fale, no que a gente fala. Não só vocês, não só eu, não só esse setor. A Coca-Cola tem o mesmo problema. É mais legal ver a série Game of Thrones do que ver um anúncio da Coca-Cola, por mais divertidos que eles sejam, cursinho polar e tudo mais. A gente está numa luta, numa briga, num desafio desesperador pela atenção das pessoas. Então, eu acho que, se a gente pensar no marketing como a gente está acostumado a pensar, não todos, eu tenho visto iniciativas, muitas iniciativas super legais, que merecem ser copiadas, reproduzidas, enfim, mas, de um modo geral, eu acho que a gente ainda tem a cabeça muito pautada por aqueles 13 artigos lá da OAB. Mais uma vez, vou insistir, uma vez eu esqueci de falar isso, e depois vieram pegar no meu pé, mas você é contra as regras? Não. Toda área, todo setor tem regras, e dá para fazer tudo. Vocês já viram até propaganda de remédio de tarja preta. Não sei se vocês já encontraram na sala de um médico uma revista dessas, dirigidas ao público médio, com propaganda de calmante, tranquilizante. E é engraçadíssimo, porque eles lá listam as vantagens do tranquilizante A, o tranquilizante B. Enfim, eu posso fazer propaganda, eu posso fazer bom marketing com grandes regras, com poucas regras, com pequenas, com muitas, enfim, isso não importa, desde que a gente pense no assunto com criatividade e buscando possibilidades. Daí eu volto ao remédio tarja preta. O remédio tarja preta,
o marketing que faz esse anúncio, eu acho que ele pensou em algo que a gente também precisa pensar. Mais do que prestar atenção no que a gente quer dizer, a gente tem que prestar atenção ou tentar descobrir naquilo que as pessoas querem ouvir, naquilo que importa para as pessoas. Quando a gente convida as pessoas a prestar atenção no que a gente está dizendo, a gente está pedindo para que elas façam o seguinte: olha, não faça isso e faça aquilo. Escolha o que você vai fazer. Toda vez que eu me dirijo a alguém, eu estou tomando parte da vida dessa pessoa. Então, eu acho que a nossa obrigação, como marqueteiro, como comunicador, pensar no interesse dela. Eu vejo muito na comunicação de escritórios, vejo muito na comunicação. Eu estou falando de escritório porque a gente está entre nós aqui, é nosso mundo, mas eu vou insistir, isso daqui não é uma coisa muito nossa, é uma coisa, hoje é um pouco generalizada, de certa forma. Eu vejo muito a comunicação se preocupar mais com aquilo que ela quer dizer do que com o interesse de quem quer ouvir. E eu acho que enfim, eu apresentei aqui uma série de problemas e questões, eu acho que eu quero deixar aqui também algumas soluções. E eu acho que a questão número 1 que a gente precisa ter em cima da mesa para pensar num marketing mais envolvente, num marketing mais vendedor. A gente não vende só produto e serviço, a gente vende marca, a gente vende ideia, a gente vende a nossa autoridade. Mas comunicação a gente faz para vender e para influenciar. Quando você coloca lá a foto das cadeiras e das mesas do seu escritório, eu não digo que isso está errado, não. Há escritórios que sentem e têm a necessidade de mostrar uma estrutura adequada para receber clientes. E esse é um bom marketing. O problema não está na foto A ou na foto B. O problema está na escolha correta da mensagem e ela tem que ser adequada, ela tem que estar endereçada aos interesses daquela pessoa com a qual você quer se relacionar, com aquela que você quer convencer, aquela que você quer que te telefone, aquela que você quer que marque uma reunião com você. Uma segunda, enfim, eu falei da necessidade de pensar no interesse de quem vai ouvir, e deixo aqui também uma outra questão. A necessidade, hoje, de a gente pensar em multicanal, numa propaganda, no marketing, numa comunicação que não esteja onde nós queremos estar, e sim onde o nosso cliente está. Talvez tenha um tabu a respeito de advogado no TikTok. Qual o problema de um advogado no TikTok? Um advogado sério no TikTok, convidando jovens estudantes para o seu programa de estágio, eu acho muito adequado. Enfim, muito adequado. Por quê? Porque ele vai falar num canal onde os jovens estão. Ele não precisa dançar hula-hula para ir para o TikTok. Eu estou aqui dizendo que é importante, eventualmente, se aproveitar desse canal para falar com um público que interessa a todos nós aqui, jovens interessados, brilhantes, criativos, que eventualmente não estão no LinkedIn, estão no TikTok. Então, por que não TikTok? Então, eu tenho a impressão que quando a gente vai se fazendo essas perguntas, e essa é uma pergunta que eu acho valiosíssima, por que não? Por que não? Por que não? Se a gente tem partindo aqui para o meu, finalmente, se a gente tem na cabeça interesse de quem está ouvindo, e a necessidade de falar onde essas pessoas estão ouvindo, eu acho que a gente dá um passo enorme para ter campanhas de marketing, para ter campanhas de comunicação muito mais eficientes. Vocês hoje recebem um prêmio, são mais admirados, são eleitos mais admirados por 1.000 executivos das maiores empresas do Brasil. É
é uma honraria isso, enfim, eu não conheço pesquisa tão ampla, tão extensa, tão profunda, enfim, é um certificado de qualidade, de admiração incrível. E o que a gente faz com isso? A gente vai lá e publica um post no LinkedIn e a mensagem está dada. Com isso, eu vou aqui para a minha terceira e última dica. Eventualmente, a gente tem que começar a pensar em campanha e não em post. Uma informação importante, ela precisa ser dita, repetida em vários canais, de várias formas. É importante, mais do que postar no LinkedIn, aquela honraria que você recebeu, se certificar de que as pessoas leram, de que elas souberam, de que elas entenderam a importância daquilo. Ah, recebi um prêmio, mas você falou para o teu cliente que não é um prêmio, você recebeu os votos de um grupo de 1.000 diretores executivos jurídicos das maiores empresas do Brasil. Peraí, tem prêmio e prêmio. E eu acho que informar isso para o seu cliente faz toda a diferença. Ah, não é um prêmio, não é aquele diploma de honra ao mérito que tinha antes ali no comércio da esquina. Eu tenho muita convicção de que esse tipo de informação, ainda mais hoje, ela tende a passar perdida, batida, no meio de tantas outras. Mas você pode trabalhar isso como? Olha, fui ranqueado pela análise, o advogado escreve um artigo, ele grava um vídeo, ele manda uma mensagem pelo WhatsApp dele para a comunidade dele. O escritório faz um evento qualquer para celebrar. Enfim, você vai comunicando, você vai marcando aquela informação, você vai deixando a informação na cabeça das pessoas. Em vez de seguir aquela lógica que hoje a gente segue muito, que tem que publicar. Estive na festa, estive no baile, recebi o livro, escrevi o artigo, enfim, e aquilo que realmente importa não é só o prêmio, enfim, o prêmio, é claro, é importante, tem outras coisas na vida de vocês que importam e que merecem ser ditas, não em formato de post, mas com a força de uma campanha. É assim que o marketing, eu não preciso falar da Coca-Cola, a KPMG, que é uma prestadora de serviços, faz assim também. Escritórios americanos, falo dos americanos, porque, enfim, eu acho que eles estão um passo adiante no que diz respeito ao uso de ferramentas de marketing. Eles também fazem assim, eles fazem campanhas para divulgar a sua biblioteca de e-books. Falam todo dia no assunto, mandam mensagem, e eles, enfim, eles investem na produção de um e-book, e não só na produção, mas na divulgação clara, correta, adequada daquele material no qual eles investiram. Por último, deixo aqui uma lembrança de que, para fazer marketing, é preciso investir. Um médico, hoje, e esse é um número que vocês podem pesquisar aí no mercado, é uma pesquisa que foi divulgada em algum lugar, para ter retorno de investimento em rede social, ele precisa gastar R$10.000 por mês. Um médico que cobra uma consulta de R$800 por mês, precisa gastar 10 mil por mês para começar a ter retorno, para começar a ter consultas suficientes para pagar o investimento e sobrar um dinheirinho. Separar uma verba para marketing, eu acho fundamental, e não é fundamental pelo volume ou pelo valor. É pôr aquela caixinha de 10, 20, 30 e pensar o que de melhor eu posso fazer com esse investimento. Como que, com esse investimento, eu vou falar com as pessoas? Eu acho que a hora que isso se tornar uma regra, o marketing ele vai entrar na veia dos escritórios e eles vão aprender a fazer do investimento em marketing algo que lhes dê um retorno claro, objetivo, e que ajude seu negócio a prosperar de forma sustentável, equilibrada e da forma como todo mundo quer.
Obrigado, minha gente. Acho que eu cumpri a minha missão. Muito obrigado. Cumpriu e com muito brilho. E tem perguntas. Ah, tem perguntas. Vamos ficar por aqui, Secô? Eu vou ali. Olha, nós temos o Tiago Massicano e o Gabriel Bulhões fazendo perguntas na mesma... Esse aí estava com aquele problema do som. Será esse está funcionando. Então estou com a voz mais grave. Então, eu vou ficar aqui, nesse canto do palco. A gente ocupa o palco. Tanto o Tiago Massicano quanto o Gabriel Bulhões falam do Conselho Federal da OAB, indicando aí que vai avançar na regulamentação do uso de redes sociais, né, por advogados. Então, eles gostariam de saber, primeiro, né, qual seria a sua opinião no sentido de algo mais restritivo? Deveriam andar para alguma coisa mais restritiva? Deveriam ser mais liberais? Né? E o Massicano fala que... pergunta, ele provoca. Na verdade, ele diz que ele pode provocar porque ele é representante da OAB. Então, tudo bem, né, gente? Ele provoca se a OAB está desatualizada com o mercado atual. Enfim, começando da última pergunta para a primeira, eu acho que a OAB deveria prestar mais atenção no jovem advogado. O jovem advogado ele tem outra cabeça, ele experimentou outras ferramentas, ele tem uma necessidade urgente de chegar ao público, ele tem uma necessidade urgente de se comunicar e se fazer conhecido. A OAB, eu acho, ela fala com a cabeça do advogado um pouco mais estabelecido. Tem todas as suas razões para fazer o que faz. A OAB já vi inúmeras conversas da OAB entre jovem advogado e o que eu posso fazer, e o que eu posso melhorar. Eu acho que esses públicos têm que se entender, sim, para alargar um pouco algumas poucas restrições que podem facilitar a vida dos advogados simplesmente por uma questão de custo. Eles têm, nas redes sociais, um canal importante para se comunicar, e investir em rede social, como a gente viu no exemplo do médico, não é barato. Enfim, se comunicar por rede social é muito caro. Então, eu tenho impressão, sim, que é preciso fazer um ajuste. Agora, de um modo geral, Gabriel, quando a gente fala em restrição, eu acho que no marketing tem um bordão que, se você publica na capa do jornal um anúncio em preto e branco, só escrito oferecemos almoço grátis, vai ser um sucesso. Não vai precisar de foto, não vai precisar de cor, não vai precisar de nada. A mensagem é suficiente para chamar a atenção. Eu entendo que não adianta, enfim, não vale a pena discutir, a gente não vai mudar a OAB. Eu acho que a OAB está num bom caminho, ela já se abriu em alguns aspectos, mas com toda a convicção, eu não vejo as regras da OAB como restritivas. Elas são orientadoras. A gente quer aqui publicar foto de escritório em outdoor, como a gente vê na Flórida, nos Estados Unidos. Será que precisa? Eu acho que a gente pode fazer muita coisa criativa, interessante, envolvente com as regras que a gente tem. A OAB agora está preocupada com a tal... Eu li ontem no jornal que a OAB está discutindo uma regra especial para conter a ostentação. É uma regra, absolutamente cá entre nós, que tem um nome, né? Enfim, ela tem um nome. Será que a gente precisa se preocupar com isso? Eu tenho minhas dúvidas, eu realmente tenho minhas dúvidas, porque eu vejo comunicação de escritório feita com a maior sobriedade, ser muito interessante, passar muita firmeza, passar muita confiança. Eu não vejo a necessidade de você subir em avião para se divulgar.
E também não vejo problema. Enfim, é uma posição muito pessoal, porque eu acho que a gente dança conforme as regras. A gente não está numa ditadura da OAB, né? A gente está em regras, orientadoras, norteadoras. Eu acho que cabe, vou insistir muito nesse ponto, a gente sentar lá com a nossa equipe e fazer a pergunta mágica: por que não? Né? Por que não o TikTok? Por que não, enfim, aquilo que pode? Eu entendo dessa forma. Muito bom, Seco. Aproveitou e já falou de uma outra questão que já estava aqui também na lista. A Amanda Salmon pergunta se você acha mais interessante um marketing que seja informativo, né, dos escritórios em cima de questões como reforma tributária, ICMS, juros, ou o lado humano dos advogados, dos sócios do escritório, mostrando o que eles pensam, o que eles fazem, como balancear. Muito legal essa questão, Amanda. É algo que a gente está toda hora pensando e ponderando, né? Eu estava conversando com uma amiga, uma grande jornalista aqui na entrada, e a gente até falou um pouquinho sobre isso, que é o que falar, né? Eu acho que o que falar é difícil. É difícil a gente definir o que vai falar, até por causa dessa questão que a gente mencionou anteriormente. Eu tenho que pedir licença para a pessoa e falar: opa, você me dá 15 segundinhos da sua atenção? Então, essa é uma escolha crítica. Eu acho que, quando você volta a sua comunicação para essa, digamos, pegada informativa, ela tem uma série de vantagens. Enfim, eu sei, eu vejo, os tais dos e-books, as newsletters, eles ainda têm um apelo importante, mas é uma questão aqui a se pensar. Quando você produz um e-book, quando você produz uma newsletter, você está, de fato, entregando valor para aquele cliente? Porque o cliente, hoje, ele recebe o clipping, no clipping está o valor, ele tem acesso a Globo, jornal, televisão, enfim, uma enxurrada de matérias sobre reforma tributária. Então, eu pondero, se você, indo nessa linha do informativo, se você vai se arriscar ou se atrever a fazer um conteúdo genérico sobre reforma tributária, você tem que pensar o seguinte: a sua competição é barra pesada. Você está competindo com o Valor Econômico, você está competindo com a CNN, todo mundo quer informar sobre a reforma tributária. Mas, eventualmente, você lá no teu escritório tem um produto, entre aspas, muito específico sobre um aspecto da reforma tributária que diz respeito a um tipo de cliente que você tem no setor alimentício. Daí você foca essa comunicação e está entregando algo realmente diferente, algo que o valor não entrega. Você fala para o seu cliente assim: pensei em você. O valor pensou em todo mundo. Eu pensei em você. Essa informação eu fiz para você. Aí eu acho uma estratégia sensacional. Então, se preocupe, ao definir essa estratégia, se você tem realmente algo para dizer para o seu cliente que seja diferente, que vale a pena ele perder aqueles 15 segundinhos com você. Daí ela me pergunta: e o marketing mais voltado às pessoas? Eu acho que no nosso setor é um setor de pessoas. O nosso principal produto são pessoas, né? Não é petição, não é um escritório, um cliente, ele contrata cérebros, ele contrata inteligências, ele contrata bom relacionamento, ele contrata atenção. Enfim, eu acho que, em qualquer cenário, a comunicação de pessoas é fundamental. A FGV fez, o ano passado, eu não sei se refez, uma pesquisa mostrando uma enxurrada de CEOs invadindo o LinkedIn. Se vocês perceberam, a Vale estava com o diretor, com o CFO em campanha a semana passada, todo dia, com um filminho ali no LinkedIn. Então, eu acho que, para nós, para essa nossa área, falar de pessoas é fundamental, além de todas as outras estratégias que você pode adotar.
Beleza, mais uma perguntinha aqui, vai ser a última, turma. O Guilherme Oliveira pergunta, ele afirma que a OAB defende que a advocacia não é mercadoria, né? Então, esse é o pressuposto. E que há muita gente que opta por fazer marketing, investir em marketing multicanal e acaba sofrendo denúncia dos próprios pares. Então, ele pergunta, qual o tom adequado para utilizar nas redes sociais, mitigando o risco de denúncias? Não, legal. Eu fico falando aqui em produto, vender, vão acabar me atirando um tomate aqui. Enfim, eu acho que eu concordo muito com essa ideia de que o nosso serviço não é uma mercadoria. A forma de falar em produto, em venda, é só aqui para transformar a nossa conversa em algo mais fluido. A impressão, mais uma vez aqui, eu fiz uma conversa cheia de impressões, mas a impressão que eu tenho é que os conselhos de ética da OAB, o problema não está nas campanhas. Eu vejo, de um modo geral, campanhas muito equilibradas. O que eu não vejo, eu acho que o Conselho de Ética da OAB, não o Conselho de Ética da OAB, seccional ABC, ou do Conselho Federal. Eu falo do Conselho de Ética como uma instituição genérica. Ele quer ser juiz, ele quer fazer a sua própria lei, ele quer interpretar a lei do jeito que ele quer, ele não quer seguir jurisprudência. Então, o que eu vejo é muita interpretação diferente a respeito de coisas iguais. E, com isso, enfim, as denúncias pipocam, o concorrente acha que pode denunciar tudo, o conselho é obrigado a avaliar tudo, e a gente tem um regime um pouco confuso. De modo geral, eu não vejo campanhas por aí ou estratégias multicanal que percam a linha. Você não pode botar preço, você não pode vender serviços, você não pode anunciar resultados, você não pode dizer que vai entregar, sendo que você não sabe. Não são muitas coisas aquelas que realmente restringem aquilo que a gente pode falar. São poucas, se vocês pensarem bem. Enfim, para não fugir aqui da briga e responder a questão, o Conselho vai revisar alguns posicionamentos agora, o Simonetti informou. Eu tenho a impressão que eles precisam conversar e se entender. Está faltando mais. Mas eu acho que a gente está precisando um pouco mais de orientação do que propriamente reorientar aquilo que a gente faz. Mais ou menos isso. Muito obrigado pelas perguntas. Muito obrigado. Espero ter ajudado. Espero que os 15 minutos de vocês tenham valido a pena. Obrigado.